Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu me chamo Rafaela e é a primeira vez de vocês comigo aqui na introdução. Então eu vou explicar um pouco mais quem eu sou, tá bom? Mas sem muitos detalhes, porque senão a gente fica muito íntimo. Calma aí, é a primeira vez. Eu me chamo Rafaela e eu sou paralegal ou técnica em direito. Aí você pode escolher como vai me chamar. Hoje eu vou conduzir uma entrevista com a doutora Érica Maia Alvarez, entendeu? E é importante que você faça esse movimento. E foi um prazer imenso estar com ela hoje. Então, assim, vamos acompanhar um pouquinho na íntegra como foi? Se a senhora tivesse que se apresentar, mas a senhora não pudesse colocar o seu currículo em jogo, como você se apresentaria, por exemplo? Essa pergunta é muito difícil, porque eu acho que a minha identidade sempre foi muito vinculada a trabalho, a carreira. Mas acho que hoje, se eu fosse me apresentar, eu falaria que eu sou uma pessoa que está redefinindo prioridades. Então, assim, recentemente eu estou no meu segundo casamento, eu virei madrasta de uma criança pequena, eu sou completamente apaixonada. Eu perdi meu pai esse ano. Então, assim, esses acontecimentos acabaram me fazendo questionar muito o que é importante para mim, o que vale realmente a pena, o que eu tenho que investir. Então, hoje eu sou uma pessoa que está redefinindo prioridades e buscando descobrir quem que eu sou, qual que é a minha identidade, justamente desvinculada do trabalho, que é um desafio muito grande para mim. Não, justíssimo. Inclusive, a senhora trabalha em diversas áreas, né? Uhum. E juntar, por exemplo, gestão, direito em saúde, essa mistura na prática, ela lhe causa algum caminho que, por exemplo, só a clínica não daria? A senhora acha que a senhora tem que explorar bastante essas outras áreas? Sim, eu vou até te dizer que o meu interesse pelo direito, ele nasceu de um sintoma meu. Um sintoma, assim, um medo de punição, um medo de fazer errado, um querer fazer muito certo dentro da área clínica. Logo que eu me formei na residência de psiquiatria. Então, quando a gente tem que tomar decisões por conta, depois que a gente se forma na residência, a gente tem muito medo de errar. Quanto mais ansioso você é, mais medo de errar você tem. E aí eu fui me interessando pelo direito para tentar saber qual era o certo e o errado das decisões que eu tinha que tomar com os pacientes dentro do hospital, porque eu trabalhava dentro de hospital psiquiátrico. E a psiquiatria, ela traz para você muitos conflitos éticos. E aquilo vai te desafiando o tempo inteiro na hora de tomar decisão. Então eu fui me encantando pelo direito para saber, sob outra perspectiva, sem ser a clínica, qual era o certo e errado de algumas situações. E lá naquela época, antes da pandemia, eu saí da assistência clínica e fui para a gestão em saúde dentro do Hospital Psiquiátrico do SUS. E quando eu assumi cargo de gestão, mais ainda eu precisava saber qual era o certo para orientar o corpo clínico, para poder discutir com a equipe jurídica do hospital, para discutir casos de ouvidoria. E aquilo foi me tornando uma profissional cada vez mais completa no sentido de perspectiva. Porque o que eu entendo que é hoje o maior desafio dentro da área da saúde é você conseguir casar os interesses de todo mundo envolvido, do paciente que está na ponta, do médico que está prestando assistência, da fonte pagadora, que é o SUS, a operadora de saúde, quem estiver pagando por aquela operação de cuidado, e também de quem está ali no meio, né? A clínica do SUS, onde está acontecendo aquela consulta, os prestadores de serviço que se comunicam entre a operadora de saúde, o médico e o paciente. Então, assim, são muitas pessoas com interesses diversos. Quando você consegue ter a perspectiva clínica, a perspectiva do direito e a perspectiva da gestão, você consegue pensar em soluções mais equilibradas possíveis. Você nunca chega numa solução equilibrada, mas o mais próximo de chegar nessa solução é quando você consegue olhar essas três perspectivas igualmente. Certo. E na questão assim de conciliação mesmo, quando você tenta conciliar a alta performance com o bem-estar, Uhum. como é que funciona? Que eu imagino que deve ser complicadíssimo, porque são áreas diferentes e essa conciliação deve ser complicada porque envolve É, muitas pessoas, sim. então são perspectivas diferentes, É. né? Como é que isso funciona? Olha, foi muito difícil construir uma identidade que conseguisse se estabelecer de forma consolidada em todas essas frentes, né? Então, por exemplo, eu posso sair de um consultório que eu estou atendendo o paciente para entrar dentro de uma consultoria com uma empresa e depois ir para o hospital ou prestar uma assistência técnica para um advogado, tudo às vezes no mesmo dia. E na minha cabeça é muito difícil e desgastante isso, tá? Mas só foi possível porque eu consegui, ao longo de mais de 10 anos aí de formação, construir uma bagagem sólida em cada uma dessas frentes. E aí, na minha cabeça, é como se eu ligasse e desligasse um interruptorzinho e assumisse esses papéis a cada mudança de cenário. Mas é, de fato, muito desgastante. Eu estou tentando, né, planejar aqui no médio e longo prazo, reduzir todas essas variações para conseguir ter uma rotina com menos, assim, oscilações, um pouquinho mais retas. Mais tranquila, Mais né? tranquila, Tentar conciliar tudo da melhor forma possível. Sim, A senhora atua com pronto-socorro, com internação, com telepsiquiatria, consultoria. sim. Então, são áreas que elas divergem muito entre si, né? Uhum, Apesar de terem os seus pontos em comuns. Como é que a senhora muda desses contextos? Como é que uhum. funciona para trocar o personagem? Então, eu acho que na minha cabeça, eu literalmente aperto um botãozinho. Vou sair daqui dessa entrevista e vou atender o paciente. Troca esse botão.
E para conseguir chegar nisso, você falou de autocuidado até em outro momento, para conseguir chegar nisso, eu preciso o tempo todo também policiando. Se aquilo está sendo de fato um estressor para mim, está me causando um problema, ou se eu estou conseguindo levar de boa. Você tem que ser honesto com você mesmo. Porque quando você muda de contexto várias vezes ao longo de um mesmo dia, tem que perceber, isso está sendo legal, está me estimulando, ou está me desgastando e acabando comigo. Então você tem que entender onde você quer chegar, se aquilo está compatível com o que você está fazendo, e alinhar esses dois pontos. Então, para mim, essa mudança de interruptor por muito tempo foi muito motivadora e muito estimulante. Hoje eu já percebo que é um pouco cansativo e que eu preciso desacelerar um pouco isso também. Então, tem que ter um olhar para o autocuidado, tem que ter um olhar para o autoconhecimento e aceitar algumas limitações que você tem, que às vezes você não gostaria de ter também, né? É sobre acolher também os nossos erros, as coisas que a gente está aprendendo a lidar, né? Eu acho que faz bem, eu acho que é importante, porque se a gente se cobra demais no final, a gente pode errar em coisas que são básicas, Perfeito. em coisas que às vezes a gente já domina, mas essa ansiedade, esse fator externo acaba causando, Perfeito, né? é isso. Bom, e são informações assim, que às vezes elas conflitam na nossa cabeça, né? Porque a gente sempre está escutando, não, você tem que fazer isso, você não pode fazer aquilo. Come isso que vai dar certo. Eu acho que uma das informações que são muitas regras, exatamente, muitas coisas que você tem que seguir. Se não seguir uma, parece que o mundo vai acabar amanhã. Isso, perfeito. E sobre essas regras, teria alguma que a senhora diria que realmente tem alguma evidência que a senhora segue no seu dia a dia? Olha, eu acho que quando a gente é muito preocupado com as coisas e também às vezes muito ansioso, que é um problema muito comum com a maioria das pessoas, a gente tende a levar para uma catástrofe quando a gente faz alguma coisa errada, né? Então, assim, ou comete algum tipo de deslize. Então, eu fiz uma coisinha pequena e aquilo, nossa, vai acabar tudo, vai dar tudo errado, eu nunca vou me perdoar, as pessoas vão odiar, a gente transforma uma coisinha pequena numa catástrofe. E como eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, eu sempre fiz muito isso também, me cobrava muito, exigia muito de mim, e aí eu percebia que com as outras pessoas eu não era assim. Então, quando uma pessoa errava ou fazia um deslize pequenininho, eu falava, não, pera, vamos resolver, vai dar tudo certo. Não, isso aí não tem problema, a gente vai... Sabe essa coisa? É aquilo, né? Quando a gente derruba café no outro, a gente fala, fica tranquilo. Não, minto. Quando as pessoas derrubam café na gente, isso, imagina, não, fica tranquila, né? eu compro outra, gente. Você ganhou da sua avó, você nunca vai achar outra daquela. Exato. Mas naquele momento, perfeito, tá tudo bem. Isso. Agora, se você derruba café... Não, é a morte, né? É a morte. Não importa. Você pode comprar outro ser humano e dar para aquela pessoa. Isso. Não vai ser perdoável. Não vai. A gente tem uma compaixão pelo outro que a gente não tem pela gente. Então, uns anos atrás, eu comecei a fazer aula de dança do ventre. E a minha professora, muito sábia e muito experiente, ela sempre treinava isso na gente. A gente não pode exigir a perfeição com um dia de aula, com tantos meses de aula, não pode se comparar com pessoas que dançam há 10, 20, 30 anos. Então a gente tem que ter compaixão com o nosso momento, com as nossas limitações. E eu acho que esse exercício que ela fazia comigo, eu fui levando para minha vida como um todo, para essa história do café que você falou. Poxa, eu vou aprender a ter mais compaixão comigo. Você vai falar, não, tá tudo bem, igual a gente faz com as outras pessoas. Eu acho que essa foi a maior coisa que eu apliquei para mim, para me dar menos chibatada que como eu fazia antes. Mas eu acho que isso também vem da nossa infância, né? Muita gente, por exemplo, é criada em famílias que não acolhem as crianças, por exemplo, por erros que são comuns. Perfeito. Então, num jantar, vou servir, a criança tenta ali, né, servir, fazer um agrado, por exemplo, deixa o copo cair, deixa alguma coisa sujar, uma roupa, e ela é repreendida na hora. Isso também deve causar alguma coisa a longo prazo, Com certeza. Tudo que a gente vivencia na infância, com os nossos cuidadores, que são os nossos pais, que são os professores da escola, nossos referenciais ali das pessoas que deveriam prover o nosso cuidado, a nossa segurança e a nossa educação, tudo aquilo a gente leva para a vida toda. Isso, assim, é inegável. Qualquer pessoa que já fez terapia sabe disso, assim, mais do que ninguém. Então, a gente carrega para a vida toda. As coisas ruins e as coisas boas também, né? E muito dessa cobrança, dessa exigência com perfeição. E muitas vezes, você trouxe um ponto que fez lembrar bem essa coisa dos pais. Muitas vezes a criança, ela só é elogiada e valorizada quando ela entrega um resultado positivo. E aí ela pode se levar a ser um adulto que entende que o único valor dela vai estar quando ela consegue entregar resultados positivos. E aí, quando as coisas dão errada, ninguém vai valorizar ela, ninguém vai amá-la, ninguém vai respeitá-la. Então, é uma regra que muita gente leva para a vida adulta que faz tornar uma pessoa muito perfeccionista ou muito workaholic, de viciada em trabalho, porque sabe que o valor dela está atrelado àquele resultado porque aprendeu isso de pequenininho. E não é verdade, claro, ela tem que descobrir outras formas de encontrar esse valor. Isso é interessantíssimo, né? Porque na atual sociedade, por exemplo, tem esse conceito, né, de workaholic como se fosse bonito, como se fosse aquela entrevista de emprego que perguntou um defeito, perfeccionista. Hoje em dia é um defeito, workaholic. Eu adoro ter burnout, chegar em casa não conseguir pregar o olho. Isso, ainda tem essa supervalorização aí desse contexto. Ainda isso existe. Vai mudar,
Vai Mas mudar. ainda tem. Estamos profetizando que vai mudar. Sim. Sobre mesmo. essa rotina, sobre manter essa disciplina. Uma pessoa que tropeça, esquece de estudar um dia, não entrega um trabalho no prazo e acha que o mundo vai acabar. Esse tropeção, como voltar para essa rotina sem destruir completamente esse trabalho que foi criado ao longo desse tempo? Aí você me lembra 2 pontos, que é o que é o natural de uma pessoa que está tentando controlar tudo e o que pode ser sintoma. Porque se você pensa numa pessoa que funciona assim e sofre muito porque pulou um dia de estudo e fica se martirizando porque pulou um dia e vai dar tudo errado, essa pessoa ou pode estar numa situação de estresse, se cobrando muito de uma forma mais normal, vamos dizer assim, ou ela pode ser uma pessoa muito ansiosa e isso de fato exige um cuidado do ponto de vista de assistência em saúde. Será que essa pessoa é ansiosa e precisa de terapia? Será que ela é ansiosa e precisa de medicamento? Será que ela é ansiosa e precisa mudar o estilo de vida dela como um todo para viver num estilo de vida que cause menos estresse, porque ela só consegue se dar bem com menos estresse? Então, existe o estresse natural que a gente vive com as exigências da vida e existe o estresse exagerado que a gente vive quando a gente tem um transtorno de ansiedade. Então, as pessoas que são ansiosas, eu sempre me jogo nesse grupo porque eu sempre fui muito ansiosa, né? Hoje eu me trato, graças a Deus, estou mais tranquila. Viva psiquiatria. Isso. Mas as pessoas que são ansiosas, elas tendem a normalizar e naturalizar aquele sofrimento. Então, poxa, eu tô acostumada a viver assim, isso é normal, eu sou assim. E a gente convive com tantas pessoas ansiosas também, que a gente acha que tudo isso é normal, esse sofrimento, essa tortura, essa coisa toda, essa intensidade. E aí, depois que a gente aprende que não é, se trata e sai desse estado de alarme que a gente mantém quando a gente está muito ansioso e estressado, a gente vê, nossa, gente, não precisava disso tudo. Não precisava disso tudo é uma frase que a gente leva pra vida, né? É impressionante. Não precisava disso tudo. E não são nem coisas, assim, negativas, né? Pode ser algo positivo. Você fala, gente, por que eu sorri tanto? Por que eu tava tão feliz também, sabe? E depois daquele momento passa, eu acho que, assim, até como mulher, isso é muito mais comum por conta da nossa alteração hormonal, né? Não, num dia de TPM, alguém virar pra mim e falar, olha, doutora, o prazo tá chegando perto. Eu falo, não. Não vou conseguir, pelo amor de Deus. Vai fazer estagiário. Agora, se você sai do contexto de adoecimento e pensa simplesmente no estresse, a gente volta para a situação da compaixão. Poxa, eu errei um dia. Claro que existe a realidade de que, poxa, pode ser que muitas pessoas passem na minha frente por causa desse um dia. Mas existe uma outra realidade, se você pensar um pouquinho mais, que é você não está vivendo só esse dia. Você está vivendo o ano inteiro que você está estudando. Você está vivendo toda a bagagem que você adquiriu a sua vida inteira. Você está vivendo todos os próximos dias de estudo que você ainda vai ter. Então, qual é o real peso daquele um dia? Qual o real peso? Quando a gente está muito estressado, a gente não consegue focar no real, a gente fica só na nossa fantasia desesperada. Mas a gente tem que se permitir ter essa compaixão e pensar qual o real peso, como se fosse outra pessoa. O que você aconselharia a outra pessoa? Aí faz isso pra você, entendeu? Exatamente. Sem contar que esse espaço, né, esse tempo de descanso, ele faz o cérebro ele entender muito melhor as informações. É fundamental. Então, na realidade, muitas vezes aquele tempo seria necessário e muito produtivo, né? Ele só se torna improdutivo por conta da ansiedade, perfeito. Não? Você falou perfeito. Não tem nada para acrescentar em cima dessa tua frase. As pessoas que se cobram muito, que são muito estressadas e estão muito nessa pegada, por exemplo, do estudo muito intenso. Me perdi totalmente. Qual foi a frase que você falou? Desculpa. Me perdi, eu ia falar em cima da tua frase, me perdi no raciocínio. Sobre ser improdutivo, a ansiedade torna improdutivo. Eu ia falar do descanso, isso mesmo. Então vamos lá. Você foi perfeita nessa tua colocação, porque quando a gente está muito estressado e fazendo muita coisa ao mesmo tempo, a gente vai como se fosse assim, queimando um pouquinho o nosso cérebro mesmo e gastando toda a nossa capacidade de organização. O descanso, ele é fundamental. Ele é tão fundamental quanto o processo de estudar. E o descanso não é um dia a cada 7 semanas, é assim, 5 minutos a cada 20 minutos, 10 minutos a cada 1 hora. Tem o famoso método Pomodoro, Isso, não? Perfeito, tem o Pomodoro, tem várias estratégias relacionadas à recuperação da atenção com descansos breves. Então a gente tem que lembrar, quando a gente está nessa pegada, a gente acha que descansar é perda de tempo. Mas a gente tem que lembrar que descansar é ganhar tempo. Você vai conseguir trazer mais eficiência para os seus próximos dias de estudo se você tiver descansado antes. Então tem que ter um pouquinho dessa informação também, do peso que o descanso vai ter para você. É sobre treinar um pouco o cérebro também, né? Totalmente. Porque tem muita gente que imagina que a disciplina é só uma rotina rígida, que você tem que virar um robô. Isso. Entendeu? Todo dia no mesmo horário fazer a mesma coisa e muitas vezes isso torna aquilo completamente exaustivo, né? Porque o cérebro, ele não tá acostumado com aquilo, é um baque muito grande. E ele não aprendeu daquela forma, ele tem que ser estimulado de alguma maneira. E daí não adianta você chegar numa prova de concurso ou qualquer situação assim com o cérebro desgastado. Você tem que chegar com ele tranquilo. Porque daí, senão, tudo que você estudou não vai nem aparecer para você, vai te dar um branco, você vai ficar nervoso, você não vai conseguir raciocinar, você vai estar muito exausto mentalmente. Então,
né? Infelizmente ou felizmente, a gente tem que aprender que mesmo nessas fases de muita intensidade de estudo, descansar traz mais resultado do que não descansar. Não é perda de tempo. Justo. É nesse mundo corporativo, né? Agora a gente voltando um Uhum, pouco uhum, para o mundo corporativo, que é importante a gente entender que, sim, no estudo isso acontece muito, mas mesmo quando você não está estudando, você está apenas trabalhando, uhum, essa exaustão ela é igualmente uhum, cansativa, digamos assim, uhum, né? Acaba uhum. sendo ali quase um pleonasmo, Sim. mas ela cansa muito. Você já consegue reconhecer agora quando uma empresa ela realmente quer uma solução para os seus contribuintes Uhum, ou se ela só quer maquiar aquela situação, passar aquela imagem de uhum. empresa coletiva, todos para Sim, o bem, vamos viver uma nova era. sim. Olha, tem de todos os jeitos, né? Então, assim, a gente pode entender como diferentes estágios de maturidade de uma empresa em relação às questões de saúde mental. Então, tem empresas que não têm maturidade nenhuma, aqui eu nem falo de forma pejorativa, mas é um desenvolvimento cultural que a gente está tendo em relação a isso, né? Então, tem empresas que estão nessa fase mais inicial e não conseguem entender, de fato, a importância disso, o impacto disso, e que a gente precisa investir em saúde mental do colaborador, não porque a legislação mudou, mas porque são pessoas que sustentam essa empresa, essas pessoas precisam estar bem, né? E tem empresas dentro desse espectro aqui do menos amadurecido nesse sentido, é extremamente amadurecido, que aplicam vários programas de saúde mental, que tem essa conscientização real. Então, tem todos os tipos. Como identificar isso? Na verdade, na minha opinião, tem que identificar com muita transparência e honestidade, muitas vezes perguntando diretamente para o cliente, para a empresa. Então, por que você quer isso? Você está buscando ajuda com isso, tá? Mas por que você quer isso? E quando você vai perguntando esses porquês, muitas vezes você vê que às vezes a empresa não sabe direito por que ela está buscando, por que ela está fazendo, às vezes é só porque quer gerar post no LinkedIn, às vezes é só porque quer realmente preencher uma demanda regulatória, uma demanda de legislação que está mudando, inclusive, e não entende de fato a importância disso. Daí, porque não entende a importância disso, não vai deslocar orçamento para isso, não vai deslocar tempo para reunião e definições dessas coisas, não vai levar esse assunto para a reunião de diretoria, porque não entende de fato a importância. E se não leva tudo isso, o orçamento, o tempo e a diretoria não está envolvida nisso, você fica só enxugando gelo. E aí você entende que é uma empresa que não quer necessariamente aprofundar esse resultado. E tudo bem, cada um sabe o que faz para si, né? A questão é, as pessoas ainda trabalham nas empresas, né? Não é uma empresa de robôs. E as pessoas podem adoecer mentalmente, fisicamente e tudo mais. Então, isso tem que ser levado em consideração quando você faz um planejamento. Eu quero ter uma empresa, vou empreender hoje. Lembre que são pessoas podem adoecer. Conte com isso no seu orçamento, no seu tempo, na sua estrutura de governança da empresa, na sua priorização. Conte com esse fato, porque são pessoas. Isso sempre foi uma verdade, não é uma verdade de agora. É que agora está se falando mais sobre isso. Quando as empresas forem só robôs, ninguém vai precisar se preocupar com isso, mas por enquanto ainda não é. Engraçado, né? Porque a gente começou a se preocupar com isso logo na transição entre pessoas e Sensacional. inteligência artificial. Uhum. Então é sensacional pensar que só agora isso de fato está sendo uma pauta relevante e que ela está sendo tão discutida com pessoas que de fato entendem da área. Porque é muito fácil você chegar em qualquer lugar e querer discutir sobre um tema com base no seu achismo, com base no senso comum. Agora é difícil você escutar de um profissional, de uma pessoa que estudou anos para aquilo, que aquilo já não é mais útil. Ela só está, enfim, gerando pessoas que estão adoecendo e que com isso vão ter que gastar dinheiro, e muitas delas não têm, porque, como a senhora disse, não foi previsto um orçamento para aquilo. A empresa ela não é responsabilizada por um dano que ela causou e não pensar no colaborador, né? É aquilo, quanto mais barato ele for, melhor. Isso sem dúvida para a empresa vai ser isso por conta da sustentabilidade, né? É um mercado que precisa se sustentar. Eu só vou fazer um adendo em relação à tua frase do ela causou, que eu acho que tem um ponto meio polêmico que as pessoas têm cuidados, muito dedo para falar em relação à saúde mental do colaborador, que é assim, existem empresas tóxicas, existe sobrecarga, existe remuneração aquém do que a pessoa merece ou precisa, existe todo um contexto de fato adoecedor, né? Mas existem pessoas adultas que também precisam se responsabilizar por suas escolhas e por seu próprio estilo de vida. Então, às vezes, numa mesma empresa, no mesmo cargo, no mesmo setor, pessoas diferentes, umas adoecem, outras não. Porque uma se cuida, uma, sei lá, tem uma família saudável que dá apoio, tem conexões sociais saudáveis, tem uma espiritualidade onde a pessoa se apoia e consegue ter esse pilar para um suporte, né? Faz atividade física, come bem. Tô aqui exagerando uma situação só para mostrar que ela tem um estilo de vida saudável. Então, para essa pessoa vai ser mais difícil adoecer, do ponto de vista físico e mental. Então, ela exposta ao estresse vai adoecer com mais dificuldade. Quem não tem um estilo de vida saudável, exposto ao estresse, vai adoecer com mais facilidade. Então, no final, por mais que exija todo um contexto adoecedor relacionado ao ambiente tóxico, vamos resumir assim, da empresa,
na minha opinião, é sempre um resultado de dois. Né? São pessoas adultas, não são crianças. Então, são pessoas adultas que tomam suas decisões de que tipo de vida elas querem ter. E isso se soma ao ambiente onde elas estão. Claro que a gente não pode ficar mudando de emprego toda hora, o mercado de emprego não é assim, tarará, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando sobre até que ponto a sua vida favorece que você adoeça ou não. Exatamente. Então tem que se responsabilizar também dos dois lados, né? É um contexto, né? Tem que ser analisado em conjunto, porque não adianta nada a pessoa viver uma vida onde ela não tem uma rotina que favoreça o crescimento pessoal dela. E pensar, poxa, por que será que eu tô adoecendo? Isso. A gente tem que começar a olhar um pouco pra si, pensar, poxa, mas será que eu tô comendo bem? Será que eu tô fazendo atividade? Será que eu realmente tô mantendo ali um hobby, algo que faça com que eu consiga desestressar, ou que eu tô vivendo apenas para o trabalho? Ela tem que colocar um pouquinho nesse lugar também de assumir a responsabilidade pelas suas ações também, né? Culpar o outro por uma coisa que você poderia ter feito de forma só é muito fácil. E sobre essas consultorias, como é que a senhora consegue... Sobre a consultoria, como é que você consegue decidir o que entra e o que não vai entrar para a sua agenda? Como que isso não vira, por exemplo, uma ambição? Porque eu imagino que trabalhando com tantas áreas que são diferentes, a demanda deve ser grande para uma profissional assim. Sim. Sem palavras, né? Eu acho que uma coisa que eu aprendi trabalhando com pessoas com transtorno por uso de substâncias. Eu trabalhei por muitos anos em hospital, em várias instituições, consultório. Existe uma técnica que a gente aplica com o paciente chamada entrevista motivacional, que é quando a gente está tentando que aquela pessoa mude o comportamento dela. Então, a gente transforma um núcleozinho de querer, de fato, na ação de mudança de comportamento. Então, a pessoa, no fundo, ela quer parar de usar droga, mas ela está ali perdida, não sabe por onde, e a gente vai trabalhando na entrevista motivacional uma forma dela gerar essa mudança de comportamento. Um dos pilares da entrevista motivacional é promover a discrepância. A discrepância entre onde você está e onde você quer chegar. Calma que eu vou chegar no meu ponto. Onde você está e onde você quer chegar. Então, eu estou no ponto A, eu quero chegar no ponto B. Se você tem isso em mente, esse pilar de promover a discrepância, você consegue aplicar isso na sua vida o tempo inteiro e na sua agenda o tempo inteiro para conseguir priorizar as coisas que você tem que fazer. Então, eu tenho 1000 coisas para fazer aqui, mas eu quero chegar aqui. Qual dessas coisas não tem nada a ver com onde eu quero chegar? Quando você faz essa análise crítica sobre as suas atividades, você vê que boa parte delas não tem nada a ver, você está perdendo seu tempo, não tinha porque você estar fazendo isso. E aí você já começa a limpar e consegue priorizar algumas coisas que estão mais alinhadas, ou seja, não estão discrepantes com esse ponto B onde você quer chegar. Então você consegue priorizar. Aí quando você, de fato, tem muita coisa, assim, não, tudo que eu estou fazendo eu tenho que fazer porque está tudo alinhado com onde eu quero chegar, tá bom, então coloca tudo numa fila do que é mais urgente, que você precisa resolver primeiro, e vai resolvendo. Ah, não tem como colocar em fila, é tudo simultâneo, precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Então escolhe o que você vai fazer bem feito e o que você vai fazer mal feito. E isso é fundamental. Então, se você já fez toda essa limpeza e chegou ainda em 1000 atividades, escolhe o que você vai fazer bem feito, o que você vai fazer mal feito e segue a tua vida. Tá certo, né? E aprender que nem tudo tem que ser perfeito. Isso. É sobre realmente saber escolher. Olha, eu não posso entregar o café do meu chefe mal feito. Mas o meu, eu acho que dá pra gente esquecer o açúcar. Tem um só, às vezes a gente coloca pra ele mesmo, tá tudo bem. Esse é um bom exemplo. E, por exemplo, agora a sua explicação ela foi perfeita. E nessa explicação mesmo, quando você tem que explicar algum procedimento, seja ele para um paciente, seja ele ali para um cliente seu como consultora, esses termos que são mais técnicos, como é que você explica eles para que eles sejam assim, para que você se faça ser entendida mesmo? Quando eu entrei na faculdade de medicina 20 anos atrás, eu comecei a usar uma estratégia assim para treinar, que era explicar para minha mãe. Então, minha mãe é pedagoga, ela tinha escola de pré-escola, ela trabalhou alfabetizando adultos, sempre na área da educação, né? Então, dentro da área médica, era leiga. E aí, quando eu estava na faculdade, eu chegava em casa, assim, e falava, mãe, olha o que eu aprendi aqui hoje. E treinava a explicação com ela, até eu ver que ela entendeu. E aí, eu fui aprendendo a ter ela como referência de público leigo e trabalhando isso. E isso 20 anos atrás. E até hoje, quando eu vou escrever um post, quando eu vou trabalhar alguma coisa assim, às vezes uma entrevista que é para ter um conteúdo mais técnico, que é voltado para o público leigo, eu sempre uso ela de referência. Se eu estivesse explicando isso para minha mãe, como que eu estaria falando, que palavras eu estaria usando para me fazer ser entendida? Então, eu acho que eu escolhi uma pessoa que é um referencial de pessoa leiga para a área da saúde e uso de referência para traduzir esse discurso. Faço isso até hoje. Isso é muito interessante, né? Porque tem muitas pessoas que elas não sabem se portar com públicos diferentes, né? Então, por exemplo, um advogado que ele não consegue falar com as pessoas sem usar o famoso juridiquês. Sim. E é interessante, porque o intuito daquela conversa é se fazer entender, né? É eu entender o que você me diz. Comunicação é isso. É isso.
Então, assim, fica algo completamente inviável. Você Então, não se é comunica muito se você não interessante. faz isso. Isso é muito importante para o aprendizado, não essa fase de você explicar o que você está aprendendo. Isso, perfeito. Às vezes a gente acha que não está entendendo uma coisa ou está com dificuldade de entender, uma forma de descobrir isso é tentar explicar para outra pessoa, né? Aí você fala assim, nossa, eu achei que eu sabia, não sei nada, ou ao contrário, não, até que eu entendi, tá tudo certo. Isso é muito legal, né? Se a senhora, por exemplo, tivesse ali uma frase para deixar ali para uma pessoa que ela está pensando em desistir dos estudos por conta dessa falta de disciplina, porque a rotina está cansativa e ela não está conseguindo conciliar, a senhora teria alguma dica? Eu acho que equilíbrio não é fazer tudo o que você acha que você tem que fazer, mas sim escolher o que importa para você e fazer aquilo bem feito. Então a gente tem a tendência de querer fazer 1000 coisas e é aquilo que a gente conversou, dar conta de tudo. Só que o que é dar conta de tudo? É fazer o que importa bem feito. Aceita, escolhe algumas coisas que você pode fazer mal feito, que não vai ter prejuízo, não vai ter impacto e segue a tua vida. Aí você consegue trazer mais leveza pro teu dia a dia. Bom, a gente vai finalizar, mas eu não queria, porque eu adorei o nosso papo, realmente não foi aquela coisa cansativa e é sobre entender o nosso público também, né? A gente tá falando com qualquer pessoa. É um vídeo para qualquer pessoa mesmo que esteja ali procurando uma orientação, procurando um norte e que queira escutar isso de uma pessoa que realmente entende do que tá falando. Então, muito obrigada. Eu fiquei assim apaixonada. Adorei. Eu tô quase chorando. Mas é brincadeira, galera. Vem pro Morumbi que você passa com ela também. Muito bom. Mas muito obrigada. Obrigada. Foi. Ai, mas é bom, né? Porque assim. Deixa eu até voltar, porque eu tinha pensado nessa resposta aqui. Deixa eu pensar. Ah, tá, lembrei. Não sei se você quer repetir ou eu só posso seguir. Você prefere repetir? Eu acho válido. Pode repetir. Tá, então vou ler rapidinho também. Bom, e se a senhora... eu tenho que parar de fazer isso porque eu faço as coisas muito rápido. Bom, e se a senhora... eu também tô chamando de senhora toda hora, né? Tudo bem. Não tem problema chamar de senhora, mas é porque, assim, é questão de respeito mesmo, né? Porque eu fui criada dessa maneira, mas Tá tudo certo. eu acho que eu já quase levei soco de tanta gente. Não, tá tudo certo. Que eu falo, pelo amor No céu. não, esse senhor tá no céu, me quebra. Se eu vou toda sorridente, assim, Sim. menina garota, gente, vivendo a vida, livre. Ele fala assim, Sim. senhora tá no céu, eu falo, mas o respeito tá na terra. É, perfeito. Vamos Essa é uma boa resposta. Não é? Vamos tá levando as coisas com calma, porque se você quer ser assim, eu também sei ser. Uma hora dessa, gente, você não vai me enlouquecer. Aí, se você não vai me enlouquecer, é bom pra você repetir na frente do espelho, tá? Você vai pra frente do espelho, você tá surtando, você fala, eu não vou me enlouquecer. Entendeu? Você não vai me deixar louca! E volta pra sua vida e segue as dicas da nossa realmente terapeuta, psiquiatra, porque assim, não vai por mim não que você vai enlouquecer. E, bom, voltando pro nosso assunto principal, eu acho válido falar de não me enlouquecer, tá? É sobre uma frase curta que a senhora poderia deixar para essa pessoa que ela realmente está enlouquecendo, já não sabe ali o que fazer mais com a vida dela, ela tá sem disciplina, tá exausta porque às vezes pula um dia, não tá conseguindo conciliar a vida pessoal com o trabalho. A senhora teria alguma dica? A senhora quer deixar algum recado? Não. Não querem, tá? Já corta não quer. Já houve o corte. Já houve o corte, já. Aproveita que você tá animada. E faz a introdução, né? Agora vai ser perfeito. Não quero, tá? Mas enfim, começa com o quê? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, senhores e senhoras. Isso aí. Prazer. É um prazer, mentira. Prazer. Faz vários tipos, né? Uma hora vocês Tá usam algum bom. do que vocês escolherem. Tá certo, então. Bom dia, boa tarde, boa noite. É a primeira introdução de vocês aqui comigo, então vocês vão entender um pouco mais como é que eu me comunico, o meu jeitinho de ser. E bom, o meu nome é Rafaela, eu sou paralegal, então logo, né, sou técnica em Direito. E hoje eu vou conduzir a entrevista com a doutora... Ai, que saco! Tava muito bom! E eu esqueci! Érica Maia Alvarez. Tem um Álvares. Entendeu? Alvarez. O Álvares! Entendeu? Poxa, somos irmãs! Entendeu? Hispânica! Isso, sabe uma coisa que eu acho legal colocar no final? Um backstage. Porque teve muita coisa que eu achei muito maneira. Aquele negócio que, pá, preto e branco, uma coisa bem... Qual que é o nome daquela série que eu esqueci agora? Uma bem antiga. Ai, É como se fosse Rebelde. Só que era High School Music. Bem High School Music, né? No final de todo episódio tinha gente, cena dos bastidores.
Acho isso coisa chique, entendeu? Não sei se você acha, mas eu particularmente acho, tá? Então, assim, bom dia, boa tarde, boa noite. É a primeira vez de vocês aqui comigo na introdução, então eu vou explicar um pouco quem eu sou e o que faço. Bom, quem sou? Meu nome é Rafaela, não vou colocar aqui o meu currículo, que eu já acho demais, entendeu? Não é aquilo, muita intimidade. Bom, eu sou paralegal e hoje eu vou conduzir a entrevista com a doutora Érica Maia Álvares. Alvarez? Eu vou não grito nesse Alvarez, porque não vai dar certo. Entendeu? Você pode dar com uma plaquinha ali pra ela. Érica Maia. E o pior é que a gente veio falando o nome, porque eu falei esse Alvarez. Ele é hispânico, entendeu? Eu, como uma pessoa que tem o De La Cruz no nome. De La Cruz é demais. Entendeu? Não, impressionante. E é hispânico também. E o meu noivo, que tem Afonso, apesar que o Afonso dele, eu sinto que é português. Entendeu? Eu sinto que é português. Eu sinto que o Dias dele é muito mais hispânico. E vem comigo, galerinha. Vamos começar de novo?